Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado, saudando a todas as pessoas que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Hoje eu vou falar sobre um tema que me é particularmente caro, né? E que eu já tratei desse tema em várias boas palavras, em textos, tem até um livro sobre esse tema que está atualmente esgotado, impresso, mas tem no Kindle, no Amazon, que é Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Mas o tema não é simplesmente Deus, é a experiência de Deus, é a mística. Aliás, este livro que eu escrevi, Deus, letra maiúscula e Deus, letra minúscula, foi inspirado depois de eu ler um livro que eu já procurei hoje aqui na minha biblioteca de uns 7.000 livros e não consegui achar, embora eu tenha divisão por assuntos, que é o livro Experimentar Deus, do Leonardo Boff, que é muito bonito, e eu, inspirada nesse livro, escrevi, isso já faz muitos anos, acho que faz mais de 10 que eu publiquei a primeira edição, faz uns 12 anos que eu publiquei a primeira edição, e ele está hoje esgotado, mas que trata também dessa questão, né? O que significa essa questão da mística, né? Da poesia mística, da literatura mística, que está entre hindus, judeus, muçulmanos, cristãos, espíritas, ou seja, está em toda parte, né? Existe essa experiência de uma presença divina que só pode ser traduzida em poesia, né? Porque não é algo meramente racional, não é uma reflexão sobre Deus, não é uma demonstração argumentativa a favor da existência de Deus. Isso também existe, isso é na área da teologia, né? Da filosofia, mas não, eu estou me referindo àquela súbita presença que nos invade, que nos toma, que nos arrebata, que nos preenche, que nos dá ou esvazia. É uma coisa dicotômica também. É o vazio que produz a plenitude, ou é a plenitude de um vazio, de um mergulho, né? Naquilo que nós não conseguimos traduzir de outra maneira, quer dizer, palidamente só conseguimos traduzir através da poesia. Por isso nós temos poesia mística muçulmana, hindu, judaica, cristã de todas as vertentes, espírita temos mais recentemente. Por exemplo, aqui no Brasil, Herculano Pires fez algumas poesias místicas, o Regis de Moraes, eu mesma faço poesias místicas. Esse momento em que a gente se sente parte de um todo, se sente parte do infinito, se sente em comunhão com um ser que é outro, mas que também está dentro de nós. Também essa dicotomia, por isso que é algo contraditório e está além da razão. É algo que nós encontramos em nós, é um mistério que está dentro de nós, é uma presença que está dentro de nós, mas que também está além de nós, está acima de nós, está em toda parte. E nós, neste momento em que sentimos essa presença, toda a solidão se acaba. Não há mais nada que nos pareça fora do lugar, nada que nos pareça feio, nada que nos pareça errado, né? Porque está tudo certo. Diante da eternidade, todas as picuinhas, as coisinhas terrenas, as coisas passageiras da existência, todas as coisas que são impermanentes neste mundo em que nós habitamos fisicamente, mas que nos deixamos aprisionar mentalmente também por esse mundo, tudo isso desaparece, se esvai, né? Porque só existe a presença, aquela presença infinita, que nos plenifica, que nos arrebata, né? Então, essas poesias que foram feitas em várias épocas da humanidade, por diferentes místicos, né? Às vezes textos poéticos também, né? E elas tratam de alguns temas. Eu vou primeiro ler para vocês uma definição muito interessante do que é
a própria mística, num livro A Mística e os Místicos, né? Apoiando-nos sobretudo nos textos dos místicos cristãos, ainda que conscientes de que nossas afirmações encontrem também apoio em místicos muçulmanos e judeus, podemos oferecer como centro e resumo da experiência mística a afirmação de que nela o sujeito vive na imediatez mediada do contato amoroso, a união mais íntima com a realidade mesma de Deus, presente no mais profundo do ser do sujeito. Trata-se de uma consciência da presença divina, percebida de modo imediato, em atitude de passividade, e que se vive antes de toda análise e de toda formulação conceitual. Trata-se de a vivência concreta do ser humano que se encontra, graças a algo que não controla ou manipula, frente a um mistério ou uma graça misteriosa e irresistível, que se revela como alteridade pessoal e age amorosamente. Então, essa é uma definição da mística, né? E que exatamente ela está presente em vários poemas. Algumas coisas que estão presentes nos poemas místicos, né? Primeiro, a ideia da presença que nos toma. Segundo, a ideia do indizível, né? Que Deus não é nomeável, não é passível de definição, não é passível de ser dito, de ser definido, de ser encaixado num conceito, ele transborda, né? Outra coisa é que nós nos sentimos conectados com tudo, né? Quer dizer, é um bem supremo, é uma garantia de que tudo está bem, de que tudo está o melhor possível, né? Embora todos os nossos conflitos, todas as nossas barbáries, inclusive, neste planeta, diante da eternidade, diante do cosmos infinito, estamos aqui aprendendo a lidar com a matéria, aprendendo a lidar com a vida, com a morte, com o outro, aprendendo a lidar com nós mesmos. Enfim, é um aprendizado que às vezes nos parece tão embebido de tragédia, mas que, diante da efemeridade daquilo que é impermanente no mundo, passa. E o que fica é justamente Deus. Sobre essa presença, eu queria ler para vocês um poema que é um dos mais bonitos. Existe um místico muçulmano, Rumi, que todo mundo conhece, se vocês forem pesquisar na internet, tem milhões de poemas dele. Um mais lindo que o outro, um mais interessante que o outro. Ele era um místico que viveu de 1207 a 1273, vejam só, quase 900 anos, né? E ele tem um poema místico que eu acho fantástico. Nada me está mais vizinho. Quando busco meu coração, encontro em ti. Quando busco minha alma, encontro-me entre os teus cabelos. Quando sedento me avizinho a uma fonte para beber, mesmo no pequeno espelho d'água, vejo teu rosto refletido. Nada me está mais vizinho do que o amado, mais vizinho a mim do que a minha própria alma, e dele não me recordo jamais, pois a lembrança existe para quem não está. Olha, esse verso é fantástico, né? Não me recordo jamais porque a lembrança existe para aquele que não está. E se nós estamos na presença de Deus, estamos mergulhados. Se a gente sente esse mergulho na presença divina, nem precisamos o tempo inteiro ficar nomeando ou falando nele. Aliás, quem fala demais de Deus abusa do nome de Deus, né? Deus tem que ser transmitido, sentido, vivido, experimentado, né? Praticado através do amor, né? E não essa barganha constante, né? Quando nós estamos falando da presença de Deus, nós não estamos falando desse Deus antropomórfico que as pessoas pedem um carro, pedem prosperidade, fazem barganha, prometem coisas em troca disso ou daquilo. Isso é um deusinho muito pequeno, isso é um deusinho que nós inventamos, nós projetamos, né? Deus não tem nada de antropomórfico, Deus não é um velhinho sentado num trono. Deus é cósmico, Deus é eterno, Deus é pai e mãe, Deus está no infinito, está em nós, está em todas as coisas. Deus é uma energia inteligente, amorosa, é um ser supremo, sumo bem, como dizia Santo Agostinho, que nós não podemos nem definir, nem entender. E diante
de quem o melhor é o silêncio. Existe uma outra poesia que eu gosto muito aqui, que é do Ângelo Silésios. Esse é um cristão de 1624 a 1677, e ele fala o seguinte: de tal modo Deus tudo ultrapassa que nada se pode dizer. Por isso melhor rezas a ele quando ficas em silêncio. Cala-te, caro, cala-te. Se sabes calar-te inteiro, Deus te oferecerá mais dons do que desejas. Homem, se quiseres dizer a essência da eternidade, primeiro deves privar-te por completo da linguagem. Quando pensas em Deus, em ti o ouvirás. Se te calas e aquietas, ele sempre falará. É muito bonito. É muito bonito. Eu vou ler aqui também uma minha, que está nesse livro A Hora de Dora, que tem uma parte inteira de místicas. Presença. Vestir a mente de silêncio, calar até os próprios pensamentos e deixar que Deus invada, brote, tome conta. Ser apenas a serena adoração e perceber a suave presença e respirar seu hálito em mim, desinquietar-me de tudo, esquecer-me e mergulhar na paz infinita. E o outro, que está aqui no outro meu livro, Duas Vermelhas, em paz. Porque às vezes a gente atravessa dores, conflitos, enfim, dificuldades, obstáculos internos e externos, né? E de repente nós atingimos um oásis de paz e encontramos essa presença dentro, diante, além de nós e nos sentimos confortados. Um longo ciclo se vai e de repente me desconheço. O peso das coisas se esvai e tudo se faz recomeço. O que era azedo está doce, como se amargo não fosse. A angústia se liquefaz numa lágrima fugaz. Tudo etéreo, leve, breve, e a tristeza de um minuto são penas apenas que voam ao vento. Não mais o funesto lamento, com a vida me contento e ponho o olhar atento no jasmineiro florido, no piscar de um olhar de amor de quem quiser e puder. Minha bênção às ingratidões, saudade amena de corações que se perderam no mundo, enquanto difundo certeiras ações. Em mim, só um mar profundo, azul, verde, ao luar de prata. Aí Deus me arrebata, me acalenta e me refaz. E só o que me sobra é paz. Então ficamos por aqui nesse nosso sábado místico. Um grande abraço a todos e todas e voltamos na semana que vem.